Prefácio. O livro que você vai ler e ouvir é possivelmente o mais importante confronto com a verdade que você encontrará em toda a sua vida. Posso dizer isso com confiança, não porque eu li, mas por causa do seu tema, a ofensa. A questão central A isca de Satanás, em geral, é o obstáculo mais difícil que um indivíduo precisa enfrentar e vencer. Os discípulos de Jesus testemunharam muitos milagres, grandes e notáveis. Eles observaram impressionados enquanto cegos passavam a ver e mortos eram ressuscitados. Ouviram Jesus ordenar que uma tempestade ameaçadora se acalmasse. Viram milhares serem alimentados pelo milagre da multiplicação de apenas alguns pães e peixes. A lista dos milagres e maravilhas de Jesus era tão inesgotável que, de acordo com a Bíblia, um universo de livros não poderia contê-la. Nunca antes a humanidade testemunhou a milagrosa mão de Deus de uma forma tão tangível e avassaladora. Contudo, por mais assombrados e impressionados que os discípulos estivessem, não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Esse desafio viria mais tarde, próximo ao final do ministério de Jesus na terra. Jesus havia instruído seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, verso 3 ao 5. Aquele clamor por mais fé não foi inspirado pelos milagres, nem pelos mortos ressuscitados, nem pelo mar acalmado, mas pela simples ordem de perdoarem aqueles que os haviam ofendido. Jesus disse: é inevitável que venham escândalos. Lucas 17:1. A expressão escândalos nas versões de língua inglesa aparece como offenses, palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensa. A maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa utiliza a tradução escândalos. Contudo, é importante considerar que a passagem de Lucas 17 se refere a ofensas que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral, as quais geram escândalos. Por isso, nos versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar o nosso irmão, tenha ele pecado contra nós ou contra qualquer outra pessoa, gerando escândalo em nosso meio. O problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação. É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos. Este livro foi lançado há 10 anos. Durante este período, recebemos um número incontável de cartas e inúmeros testemunhos de pessoas, famílias e ministérios que foram curados e transformados pelas verdades da palavra de Deus contidas nele. Compartilhei alguns aqui com o intuito de encorajá-lo. Por todos eles nos alegramos e damos a Deus toda a glória. Certo líder nos disse: nossa igreja estava prestes a sofrer uma grande divisão.
A situação parecia desesperadora. Dei uma cópia de A Isca de Satanás a cada membro da diretoria e do conselho e dos líderes. A divisão foi desviada e hoje somos um. Muitos casamentos foram salvos. Recentemente, após uma ministração na cidade de Nebraska, um casal aproximou-se de mim. A esposa confessou: fui ofendida há 10 anos pelos líderes desta igreja. Tornei-me amarga e desconfiada e passei a me defender e a defender minha posição. Constantemente, meu casamento sofria com minha angústia e meu marido estava a ponto de se divorciar. Ele não era salvo e não queria nada com a igreja. Então alguém colocou uma cópia do livro A Isca de Satanás em minhas mãos. Eu o li e dentro de pouco tempo fui completamente liberta da ofensa e da amargura. Quando meu marido viu as mudanças em minha vida, entregou sua vida a Jesus Cristo e cancelou o processo de divórcio. O marido estava ao lado dela, sorrindo, quando ela terminou. E ele confirmou as mudanças maravilhosas em sua vida e em seu lar. O testemunho que mais tocou o meu coração ocorreu quando ministrei em Nápoles, Flórida. Imediatamente, antes de falar, um homem forte de meia idade colocou-se de pé diante da congregação e chorou enquanto contava a sua história trágica. Toda a minha vida me senti como se houvesse um muro entre Deus e eu. Participava das reuniões onde os outros sentiam a presença de Deus, enquanto eu me sentia desligado e amortecido. Até mesmo quando orava, não havia libertação ou presença de Deus. Há várias semanas alguém me deu o livro A Isca de Satanás. Eu o li na íntegra. Entendi que havia mordido a isca de Satanás havia vários anos. Eu odiava minha mãe por ter me abandonado quando eu tinha 6 meses de idade. Percebi que tinha de procurá-la e perdoá-la. Telefonei e falei com ela pela segunda vez em 36 anos. Eu chorei. Mãe, durante toda a minha vida, nunca liberei perdão a você por ter me abandonado. Ela começou a chorar e disse: filho, tenho me odiado nesses últimos 36 anos por ter abandonado você. Ele prosseguiu: eu a perdoei e ela se perdoou. Agora estamos reconciliados. Então veio a parte mais empolgante. Agora, o muro que me separava da presença de Deus foi derrubado. Ao dizer isso, ele se descontrolou totalmente e, chorando muito, esforçou-se para dizer estas últimas palavras: agora choro como um bebê na presença de Deus. Conheço a força e a realidade desse cativeiro. Já fui refém de seu tormento por muitos anos. Por isso, este livro não é uma teoria, é a palavra de Deus em ação. Ele transborda de verdades pelas quais eu mesmo caminhei. Eu creio que ele irá fortalecê-lo também. Ao lê-lo, peça ao Mestre para aumentar a sua fé. À medida que você cresce na fé, ele receberá a glória e você será cheio de alegria. Que Deus o abençoe ricamente.